Se você sofre com dores no corpo e nas articulações ainda, você está correndo sérios riscos de vida e precisa mudar isso agora. Bom, você está prestes a conhecer agora o segredo milenar dos habitantes de Okinawa, uma ilha no norte do Japão, que segundo um estudo da Organização Mundial de Saúde, comprovou ser a principal zona azul do mundo, por ser a região onde contém atualmente a maior concentração de pessoas que conseguem viver acima dos 100 anos de idade, superando de longe os Estados Unidos. Por centenas de anos, esta tem sido a terra dos imortais. E você vai saber que os homens e mulheres de lá fazem para ter o menor índice de diabetes do mundo, o menor índice de doenças cardiovasculares, menor índice de demência e Alzheimer. E o principal, você também vai aprender hoje a fazer o que esses japoneses de Okinawa fazem, para nunca terem sofrido com doenças e dores nas articulações, mesmo vivendo tantos anos e tendo uma vida extremamente ativa e agitada. O que você verá aqui vai provar que os médicos do Brasil estão totalmente ultrapassados quando o assunto é tratamento para dores nas articulações. Até porque esses japoneses são contra qualquer tipo de medicamentos, repudiam o uso de vitaminas e suplementos industrializados, não fazem nenhum tipo de terapia ou fisioterapia, nem muito menos precisam aplicar injeções ou correr o risco de fazer cirurgias. Mesmo assim, 98,7% dos idosos acima dos 80 anos de lá relatam que nunca se queixaram de nenhuma dor nas juntas e nem em qualquer parte do corpo. Além de conseguirem chegar a essa idade com saúde, vitalidade, flexibilidade e energia, e o melhor, não precisam fazer nenhuma dessas coisas que são recomendadas pelos médicos aqui no Brasil. O fato é que 2 pesquisadores da Universidade de Keio, no Japão, fizeram um estudo durante 3 anos acompanhando a saúde dos habitantes de Okinawa, em busca de entender o porquê das pessoas de lá viverem tantos anos com saúde. E além deles terem tido respostas pelos baixos índices dessas doenças, o que mais chamou a atenção foi que eles finalmente encontraram o que acreditam ser a verdadeira causa raiz da dor nas articulações relacionada à idade. A perda do que os cientistas apelidaram de gelatina protetora das articulações, que é responsável por fazer suas cartilagens desidratarem, enfraquecerem e desmoronarem, levando a rigidez, inchaço e um agonizante atrito osso com osso. E que os estudos comprovaram que quanto mais baixo forem o índice dessa gelatina protetora no corpo, mais difícil se torna levantar de uma cadeira, subir escadas ou até mesmo abrir um pote de conservas, fazendo você se sentir uma pessoa velha antes do tempo, como se estivesse prisioneira dentro do seu próprio corpo. Resumindo, as pesquisas mostram que a perda dessa gelatina protetora das articulações normalmente começa a partir dos 30 anos e ela rouba a proteção natural das suas cartilagens, causando uma inflamação desenfreada e enviando suas articulações para um espiral descendente. Mas calma! A boa notícia é que nos próximos minutos eu vou te revelar o vegetal colorido que os habitantes japoneses consomem diariamente para manter sua gelatina protetora das articulações espessa e saudável, para que as suas articulações permaneçam lubrificadas, flexíveis e elásticas até a velhice. Vou te falar exatamente onde encontrar esse vegetal salvador de articulações aqui no Brasil. E também vou te ensinar um simples truque caseiro para engrossar sua gelatina articular, que está mudando a vida de milhares de idosos americanos e que agora os brasileiros também estão tendo acesso. A verdade chocante sobre a glucosamina e condroitina e por que você nunca deve mais tomar esses ingredientes para a saúde das articulações. Porque tomar esse popular comprimido para dor nas articulações por apenas uma semana pode aumentar seu risco de um ataque cardíaco em incríveis 50%, de acordo com o relatório do British Medical Journal. Nesse vídeo curto, você será abençoado com uma solução com respaldo científico para recuperar as alegrias de articulações confortáveis, flexíveis e livres de dor. Ainda melhor, você pode fazer isso de forma natural e a partir da sua própria casa, começando hoje. Assim como os milhares de homens e mulheres felizes que já usaram esse simples truque de gelatina articular para si mesmos. Se você está animado com essa notícia, eu digo que deveria estar mesmo. Porque se você é como a maioria dos brasileiros de meia idade e idosos, os efeitos debilitantes da dor nas articulações estão te atormentando. Me diga, quando você acorda de manhã, sente que está todo enferrujado, como um portão antigo precisando de WD-40 para se soltar? Você não consegue andar por longos períodos de tempo depois de fazer qualquer esforço mínimo, como varrer a casa ou cuidar do jardim, porque os quadris e seus joelhos ficaram rígidos. Às vezes sente os pulsos ou dedos duros, tornando difícil até segurar uma caneta, enviar alguma mensagem ou até abrir as portas de casa. E alguma vez você se sentiu privado de fazer as coisas que você mais gosta
que antes traziam alegria, mas agora está ficando cada vez mais debilitado? Ou se você gosta de cozinhar e preparar uma comida gostosa para a família e não consegue mais, porque segurar a panela ou mexer a comida ficou cada vez mais difícil? Seja qual for a solução que você esteja, entendo que as coisas podem parecer até sem esperança. Com certeza, seu médico diz que as suas dores são por conta do envelhecimento ou por desgaste dos ossos e das articulações. E não tem mais nada que você possa fazer além de tomar analgésicos todos os dias. Provavelmente já tomou anti-inflamatórios, fez fisioterapias, tentou mudar a alimentação, tomou injeções ou até fez cirurgias, mas sem melhoras significantes. E tenho que ser sincero contigo, nada disso funcionou, porque esses métodos ultrapassados não conseguem agir na raiz do problema, como foi comprovado pelos cientistas. Mas pode ficar feliz em saber que uma solução natural que poderá ser usada em casa funciona para repor a sua gelatina articular e pode funcionar para qualquer pessoa, sendo homem ou mulher com 39 ou até 99 anos, que sentem dores moderadas ou graves nas partes do corpo, lutando contra as dores nos joelhos, quadris, tornozelos, costas, pescoço, ombros, cotovelos, pulsos ou dedos. Ainda melhor, os resultados que vi em meus pacientes foram rápidos e, o mais importante, permanentes. Está na hora de você se livrar disso de uma vez. Vamos lá? Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Dr. Carlos Hoffman, sou endocrinologista há 8 anos e recentemente meu nome vem sendo bastante mencionado em portais de notícias de saúde e redes sociais. Isso porque o trabalho que estou fazendo para pessoas que sofrem com doenças articulares vem ganhando cada vez mais destaques na mídia. Existe um motivo e um propósito muito forte por trás disso. Acontece que em abril do ano passado eu lidei com o caso de dor articular mais desafiador e importante de toda a minha vida. Tive que atender com urgência a Dona Lourdes, minha própria mãe. Na época, ela estava com 68 anos e chegou para mim em crise, extremamente deprimida e quase sem esperança. Eu cresci vendo minha mãe reclamando de dores no corpo. As dores dela começaram lentamente no joelho e cada vez mais ela foi sentindo o joelho mais rígido com o tempo e ia percebendo isso quando andava. Começou a piorar quando ela tinha mais ou menos 39 anos. Lembro que um dia estávamos em um almoço de domingo e teve uma vez que ela tinha se agachado para brincar com minha sobrinha e quando foi levantar, sentiu os joelhos ficarem travados. Ela deu um grito de desespero e assustou todos em casa. Só depois de alguns minutos, ela conseguiu endireitar os joelhos. Assim como a maioria das pessoas que sofrem com sérios problemas nas articulações, a minha mãe não deu muita importância para isso no início. Ela foi se acostumando com as dores e aprendendo a viver com elas. Mas com o passar dos anos, seus joelhos foram piorando, ficando mais doloridos, mais rígidos e cada vez mais difícil fazer atividades simples do dia a dia, como cuidar das suas plantas, lavar a louça, limpar a casa e carregar compras do mercado. E ela sempre escondendo de mim para não me preocupar. Quando fez seus 50 anos, ela já não conseguia nem mesmo sentar no chão para brincar de dominó com as crianças da família mais. Pouco a pouco, as dores e a rigidez começaram a se espalhar mais ainda. Primeiro para as coxas e depois para o quadril. Ela começou a ter dificuldade até de subir e descer escadas, entrar e sair do carro. Aos poucos, fui vendo aquela mulher alegre, cheia de energia, que a minha mãe era, e cada vez mais perdendo seu brilho. Começou a ficar deprimida, se sentindo 30 anos mais velha do que era. E tinha medo de parar na cadeira de rodas. Mas o que realmente deixou minha mãe mais assustada foi quando a dor começou a espalhar por seus pulsos e para os dedos. E é aí que vem o problema maior. Há mais de 15 anos, minha mãe já é conhecida na região por trabalhar fazendo bolos decorados para festas de aniversário. A confeitaria sempre foi sua paixão, mas a dor começou a atrapalhar seu trabalho, porque já estava cada vez mais difícil para ela fazer. Doía bastante segurar o batedor, tirar do forno as formas pesadas de bolos, e seus pulsos e dedos inflamavam várias vezes. A produção dos bolos levava mais tempo do que antes, deixava ela agoniada com isso, porque os bolos tinham data e prazo para entregar, e para conseguir entregar, ela acabava se desgastando muito. Às vezes até chorava de dor, enquanto fazia seus bolos na cozinha. E todas as vezes que ela contava essas situações para o médico que acompanhava o caso dela, ele simplesmente falava que era por causa do desgaste das cartilagens e que isso era normal acontecer com o envelhecimento. E para tentar amenizar as dores, ele recomendou remédios que continham glucosamina e condroitina. Esses são os componentes mais populares para as dores nas articulações. Mas infelizmente, mesmo tomando todos os dias, minha mãe não melhorou.
Isso me surpreende, porque são remédios que estão aí há anos e deveriam trazer algum resultado. Mas depois descobri que eram hábitos antigos da medicina e que sempre receitaram os mesmos remédios que continham esses mesmos ingredientes. Várias pesquisas agora mostraram que a glucosamina e a condroitina são ineficazes contra as dores nas articulações. Esses remédios à base de glucosamina e condroitina foram desmascarados como meio de apoio à saúde das articulações. E não há evidências convincentes de que eles reparam a cartilagem ou alteram os resultados a longo prazo. Na verdade, em um estudo de 2 anos com 1.570 pacientes, os remédios feitos de glucosamina e condroitina não demonstraram benefícios na redução da dor, na função articular ou na desaceleração da perda de cartilagem em comparação com o placebo. Então, podemos descartar todos os remédios mais conhecidos aqui no Brasil, como Artrolive, Condroflex, Condris, entre outros que têm as mesmas composições. E isso acontece porque, como descobri mais tarde fazendo minhas pesquisas, os remédios que contêm na sua fórmula a glucosamina e a condroitina não fazem nada para tratar a verdadeira causa recém-descoberta da dor nas articulações relacionada à idade, que é a contínua perda de chamada gelatina protetora das articulações. O que significa que os ossos e as cartilagens ainda não estão recebendo a lubrificação, nutrição e suporte necessário para funcionar e se recuperar. E para ajudar minha mãe a continuar trabalhando, o médico dela prescreveu os anti-inflamatórios Motrin, Advil e Meloxicam. Mas infelizmente, esses comprimidos aumentaram a sua pressão sanguínea e a levaram a um batimento cardíaco irregular e quase levou ela para o hospital. Eu não fiquei muito surpreso quando ela me contou, porque em um estudo recente no British Medical Journal, um renomado jornal da área médica nos Estados Unidos, mostrou que apenas uma semana desses comprimidos pode aumentar o risco de parada cardíaca em até 50%, sem mencionar outros efeitos colaterais potenciais que incluem sangramento gastrointestinal, danos nos rins, AVC, perda auditiva e dificuldades respiratórias. Depois de tudo isso, minha mãe não foi capaz de lidar com as dores e nada mais estava funcionando para ela. Ela não teve mais opções a não ser largar a produção dos bolos e abandonar o seu negócio, deixando ela ainda mais deprimida e sentindo sem valor nenhum, porque ela não conseguia mais fazer nada. As dores nas articulações tinham acabado com a vida da minha mãe. Ela não tinha mais seu trabalho, parecia ter perdido sua identidade, não era mais aquela pessoa alegre, não tinha mais energia para brincar com as crianças, nem para fazer os doces e tortas que ela amava fazer nos domingos em família. E o pior, agora estava totalmente dependente de remédios. E infelizmente, isso abriu brecha para as discussões dentro de casa com meu pai, porque ela não conseguia mais contribuir com as coisas de casa como antes. E meu pai achava que ela ficava exagerando nas dores, só para fazer corpo mole. Eu havia ficado alguns meses fora do Brasil fazendo um curso de especialização na minha área. E quando minha mãe chegou no meu consultório naquele dia, eu fiquei desesperado. Ela parecia uma mulher totalmente diferente. Ela estava aparentando ser 20 anos mais velha. Chegou mancando, segurando uma bengala com os dedos duros. Estava andando totalmente curvada, sem postura e parecendo que tinha medo de pisar firme no chão. E eu consegui ver na cara dela que não estava bem. Ela me disse que se sentia como se virasse uma estátua de vidro e que poderia quebrar a qualquer momento. Diz que o convívio com meu pai dentro de casa estava muito difícil com as brigas. O trabalho que ela fazia por anos e servia como distração para ela não conseguia mais fazer. E que ela não sabia por mais quanto tempo iria conseguir viver com essas dores insuportáveis. E me pediu, pelo amor de Deus, se eu sabia de algo que pudesse diminuir pelo menos um pouco das dores dela, para ela pelo menos conseguir voltar a fazer as coisas básicas em casa, e meu pai parar de brigar com ela. Você consegue imaginar isso? A mulher que deu a vida para me criar e nunca me deixou faltar nada, praticamente me pedindo socorro, porque as suas dores no corpo estavam tirando o prazer dela de viver. Sério, eu não consigo descrever o que eu senti naquele momento. Ver a pessoa mais importante da minha vida tão frágil, rendida às dores. Eu prometi para mim mesmo que não importa como, mas eu ia encontrar uma forma de tirar a minha mãe daquela situação. Ia fazer o que fosse necessário para conseguir ajudar ela. Naquele mesmo dia, comecei a fazer uma pesquisa profunda do caso. A primeira coisa que me chamou bastante atenção no caso dela foi que a teoria do desgaste que o médico dela tinha dito não fazia nenhum sentido. Porque antes dela começar a fazer bolos, ela havia trabalhado por mais de 20 anos em escritório fechado, sentada, totalmente parada. Não tinha desgaste nenhum, nem nunca praticou esportes na vida. E ainda assim, a cartilagem dos joelhos e dos
quadris dela estavam bem danificados. Claro, se ela tivesse feito atletismo, ou fosse ciclista, ou trabalhasse fazendo muito esforço, talvez tivesse algum tempo para a teoria do desgaste ter a influência, mas não fazia sentido para mim. Que basicamente essa teoria afirma que a dor nas articulações relacionada à idade é causada pelo desgaste da cartilagem entre as articulações ao longo do tempo, que é seguido pela inflamação, levando a dor, rigidez e inchaço dos tecidos articulares. E décadas de estudos provaram sem dúvidas que a dor nas articulações é por conta disso, mas estava ficando claro para mim que esse não era o caso da situação da minha mãe. Não era o desgaste natural que tinha causado as dores nas articulações dela. Era alguma outra coisa, e eu precisava descobrir. Porque pela lógica da teoria do desgaste, os quadris e os joelhos dela, pelo menos, deveriam estar flexíveis e novos, porque ela quase não tinha usado eles. Então, foi aí que eu me vi sem respostas, e tive que encontrar algo que me explicasse o verdadeiro motivo das dores nas articulações dela. Imediatamente comecei a entrar em contato com os meus professores da área médica, compartilhando o caso dela. Como eu disse antes, nos meses que eu fiquei fora do Brasil, enquanto eu estava fazendo o meu curso de especialização, eu estive em Tóquio, no Japão, para um seminário da Universidade de Keio, onde estava sendo ministrado o tão famoso Estudo das Zonas Azuis. E lá eu pude conhecer o autor desse estudo fantástico, o Dr. Haruki Ren. O cara é um gênio. E se você vai descobrir como se livrar das suas dores no corpo hoje, isso é porque está sendo possível por causa do trabalho dele. Como eu já disse, zonas azuis é o nome que os cientistas deram para as regiões onde possuem mais pessoas que vivem acima dos 100 anos de idade. E o intuito do estudo era descobrir como essas pessoas viviam tanto tempo e mesmo assim permaneciam fortes, saudáveis e sem doenças. Então, liguei imediatamente para o doutor em busca que ele pudesse me ajudar a resolver o caso de dores da minha mãe. Para minha felicidade, ele me atendeu e foi super atencioso comigo. Contei para ele sobre as pesquisas que eu já havia feito. Expliquei detalhadamente sobre todo o histórico de dores da minha mãe e até sobre o fato dela estar sendo julgada pelo meu próprio pai dentro de casa. Então, parece que ele ficou até com dó de mim. Disse que poderia me ajudar e me contou o que você também precisa saber agora. Dr. Haruki me disse que esse problema de dores nas articulações já está resolvido há muito tempo. Com tanta tecnologia, seria um absurdo se não tivessem descoberto ainda. Estudar a saúde daquelas pessoas das zonas azuis tinham trazido várias respostas importantes para a medicina, e uma delas era exatamente sobre a causa raiz desse problema de dores articulares, mas que infelizmente, descobrir isso tinha feito com que ele arrumasse um problema enorme para ele, já que após divulgar os primeiros estudos na época, ele acabou recebendo processos de empresários da indústria farmacêutica, dizendo que ele precisaria assinar um contrato de sigilo de informação, já que se isso fosse divulgado na grande mídia, poderia influenciar diretamente na queda de venda de medicamentos desse mercado. E isso iria trazer prejuízo para as grandes fábricas e laboratórios de medicamentos. Eu fiquei assustado quando ele falou isso. Segundo ele, todas as vezes que novos estudos e novos tratamentos são descobertos por cientistas, é comum que a indústria farmacêutica entre com processos cobrando sigilo. E no Brasil, esses processos acabam correndo por anos. Para eles, não é interessante que as pessoas descubram métodos e formas naturais de tratamento, já que isso faria com que eles parassem de comprar seus produtos e remédios. E isso faria cada vez mais que eles perdessem dinheiro. Se a indústria farmacêutica para de vender, ela fica sem dinheiro. Se ela fica sem dinheiro, ela acaba morrendo. E não é que isso realmente faz sentido? Quando ele me falou, eu fiquei bem decepcionado. Ainda mais por ser da área médica. E ainda por cima ter a minha mãe sofrendo com essa situação. Então eu perguntei a ele que tratamento era esse. E por que então a minha mãe sentia tantas dores, mesmo não tendo suas articulações tão desgastadas assim? Foi aí que o Dr. Haruki me explicou dando praticamente uma aula. Veja, acontece que as nossas articulações estão sempre onde dois ossos se encontram, como por exemplo no seu joelho. Podemos pensar nela como se fossem as dobradiças de uma porta. Para conseguirem se mover suavemente, também precisa de algum líquido que deixe elas lubrificadas. É por isso que entre os ossos você tem um líquido sinovial, que os especialistas chamam de gelatina articular, pois é espesso e gelatinoso, e é um termo mais fácil de falar. Essa gelatina tem a função de dar conforto nas articulações, e que permite que continuemos se movendo confortavelmente, protegendo e amortecendo nossos ossos e as cartilagens. Imagine que sua gelatina protetora das articulações é como um amortecedor de um carro, que frequentemente amortece quando andamos, corremos, carregamos peso e fazemos esforço. Mas existe um componente crucial que contribui para manter a elasticidade e a viscosidade da sua gelatina das articulações. E sem essa substância, consequentemente, você perde essa gelatina com o tempo. E aí que está o ponto-chave das dores nas articulações. O nome dessa substância é hialuronano, que
que mantém todo o funcionamento do líquido sinovial, a famosa gelatina protetora das articulações. Mas o maior problema nisso tudo é que temos uma deficiência de hialurano conforme envelhecemos. E assim como uma planta que acaba murchando sem água suficiente, nossa gelatina articular acaba secando com o tempo e resulta em atrito, rigidez e fortes dores articulares. Isso porque o papel dela é justamente amortecer e evitar esses problemas. Depois que o Dr. Haruki explicou isso, fez todo sentido para mim. Para resolver o problema da minha mãe, ela tinha que repor as quantidades necessárias de hialurano, para assim restaurar a integridade da gelatina protetora das articulações dela, fazendo com que ela voltasse a ter uma articulação saudável, flexível e trazer de volta a sua mobilidade. O hialurano fará o papel de reidratar as articulações e permitirá que ela volte a exercer o papel dela novamente, eliminando todas as dores da minha mãe. Foi aí que eu perguntei ao Dr. Haruki, mas afinal, o que devemos fazer para repor as quantidades necessárias desse hialurano? E ele, até dando risadas, me respondeu que é aí que entram as zonas azuis. Ele me disse que quando começou seus estudos lá, uma coisa que chamou sua atenção foi que o Japão já possuía muitos centenários, mas que a maior concentração estava mais perto do sul, exatamente nas ilhas de areia fina, selvas tropicais e águas azuis de Okinawa. Segundo ele, essa região é próxima à linha do Equador, e quanto mais próximo, mais quente é. Por conta disso, lá quase todos os centenários possuem uma horta, cultivam bastante vegetais, ervas e hortaliças. Eles têm um costume diferente de sentar no chão, dormir em tatames, fazendo com que em média agachem e levante 30 vezes por dia. E por incrível que pareça, fazem um bom uso das articulações, de forma saudável e sem nenhumas dores e doenças como artrite ou artrose. Isso me chamou muita atenção, porque se a teoria do desgaste fizesse realmente sentido, eles teriam também sérios problemas nas articulações. Então, mais uma vez, foi provado que a teoria do desgaste é inválida. Além disso, uma coisa tinha sido comprovada nos exames dos habitantes. Esses centenários tinham a quantidade de gelatina protetora das articulações como se fossem jovens. Ou seja, também não faltava hialurano no organismo deles. Foi aí que o Dr. Haruki, em sua pesquisa, também foi atrás de saber o que eles faziam de diferente para terem altos níveis de hialurano. O doutor então começou a fazer uma pesquisa sobre os alimentos que eles ingeriam, e ele fez uma comparação da dieta de Okinawa com o resto do Japão, desde o ano de 1950. No gráfico, itens como carnes, ovos e peixes correspondem a apenas de 1 a 2% da ingestão calórica dessas pessoas. Mas tinha um alimento em específico que só o seu consumo sozinho chegava a representar 67%, que era o beni-imo, a batata roxa, plantada e colhida por lá. Okinawa sempre foi uma região que tinha um alto índice de pragas e tufões, e isso acabava sendo um fator prejudicial nas plantações. Mas acaba que a batata roxa de lá se desenvolvia embaixo da terra, o que fazia com que ela fosse um legume resistente a esses tufões. E consequentemente, por serem resistentes, os habitantes acabaram tornando essa batata roxa o alimento principal de sua dieta do dia a dia. A equipe do Dr. Haruki fez uma análise em laboratório e conseguiu identificar que a beni-imo, conhecida como batata roxa de Okinawa, é rica em carboidratos complexos e fibras, além de possuir cerca de 150% a mais de antioxidantes que os mirtilos, que já é considerado um alimento rico. Mas o que chamou a atenção foi que a beni-imo também era rica em hialurano. E isso explica por que os habitantes de lá não sofriam com dores nas articulações. Porque, naturalmente, eles sempre estavam repondo hialurano, nunca deixando deteriorar a gelatina protetora das articulações deles. Mas no caso da minha mãe, conseguir repor a quantidade suficiente de hialurano dela ingerindo essas batatas seria quase impossível. Fazendo uma conta rápida, cada quilo de batata possui 5 gramas de hialurano e nosso organismo só consegue absorver 1,2 grama na nossa digestão. Então, para fazer estoque, ela teria que comer 27 quilos por dia de batata para conseguir repor. E comer isso por dia é humanamente impossível, já imaginou? Então, Dr. Haruki me explicou que seu grupo de estudo, em busca de conseguir resolver esse problema, havia conseguido isolar esses ativos em busca de desenvolver uma fórmula que pudesse ser ingerida e fornecesse as quantidades necessárias de hialurano. Mas que o problema é que essa fórmula não pode ser industrializada. Tinha que ser algo totalmente puro e natural, à base de ervas e que pudesse ser digerido na água para ter uma melhor digestão e absorção dos ativos. Caso contrário, o efeito seria neutralizado. Então, em busca de potencializar ainda mais e também combater a inflamação das articulações, que também é uma causa significativa dos problemas articulares, a equipe do Dr. Haruki conseguiu cruzar os ativos da beni-imo com a conhecida planta Ora pronobis, nativa da América, que mostrou
mostrou ser extremamente eficaz ao acelerar o processo de desinflamação articular, eliminando as dores do corpo. Outro elemento adicionado foi a artemísia e a sopa de tinta de lula, que juntas puderam agir diretamente na desintoxicação e regeneração das articulações danificadas. Para finalizar, Dr. Haruki ainda adicionou mais 7 sais minerais, dando o nome de toda essa combinação do Oro Pronobis americano, em homenagem a Oro Pronobis, que já é bem conhecido e natural da América. O doutor me mandou imediatamente uma amostra de pack de ervas para que eu pudesse começar os testes na minha mãe o mais rápido possível. E os resultados foram surpreendentes. Ele tinha me dado uma previsão de que ela iria começar a sentir diferença em mais ou menos 2 meses. Porém, por incrível que pareça, nos primeiros 10 dias tomando toda manhã o chá de Oro Pronobis americano, ela já não sentia mais incômodos ao acordar, dores ao caminhar ou dores por ficar muito tempo em pé. Foi impressionante. Já no primeiro mês de uso, ela já notou uma melhora significativa. Minha mãe já estava sendo outra pessoa. Ela voltou a cuidar das plantas do seu jardim, conseguia brincar com as crianças no chão, sem nenhum incômodo. Voltou a cozinhar e fazer os bolos com muito amor. E agora estava novamente com sua confeitaria aberta. Juro que há muito tempo não via minha mãe tão contente igual ela estava. Fora que o convívio dela com meu pai estava totalmente outro. Os dois estavam em paz dentro de casa. Esses resultados foram incríveis, mais do que eu imaginava. Ao fim do 3º mês de uso, minha mãe já estava vivendo uma vida melhor do que vivia aos 40 anos. Ela resolveu até começar a fazer caminhadas de manhã. Estava com mais energia do que antes. Até brinco com ela, que agora ela parece ter mais disposição que eu. Fizemos alguns exames nela e as suas articulações estão com saúde, totalmente regeneradas e sem nenhuma inflamação. Os amigos e nossos familiares ficaram sabendo e ficaram doidos para também começar a fazer uso do Oro Pronobis americano. Minha mãe, como tem um coração enorme, não aguentava ver as pessoas reclamando com ela. Então, começou a dividir o resto do kit dela com as outras conhecidas dela, que também ficavam se queixando de dor. E as pessoas começaram a ficar doidas atrás demais. Porque era nítida a mudança e o alívio que estavam tendo já na primeira semana tomando. Minha mãe então veio atrás de mim louca, me mostrando as mensagens no WhatsApp das pessoas cobrando ela. E pediu que eu falasse com o Dr. Haruki para não mandar mais, e que elas pagariam o que fosse preciso. E foi vendo como a vida dessas pessoas também estava mudando, e a importância que esse tratamento estava tendo em voltar a trazer qualidade de vida para essas pessoas que sofreram durante anos com as dores como a da minha mãe, me deu vontade de espalhar isso para o máximo de pessoas possíveis, aqui no Brasil, para que elas também possam ter acesso a esse tratamento e se livrarem de vez também das suas dores no corpo. Então, tive a ideia de fazer uma proposta para o Dr. Haruki. Fiz uma reunião com o Dr. Haruki e pedi a permissão para representar a distribuição desse tratamento de Oro Pronobis americano aqui no Brasil. Acabou que demorou algum tempo, porque para trazer quantidades maiores aqui para o país, tivemos que fazer vários testes e aprovação da Anvisa, para estar 100% regulado. Fizemos 8 semanas de negociações com fornecedores do Japão, fabricantes aqui no Brasil e tudo mais. Em abril deste ano, nós conseguimos liberar um lote de 400 kits do Oro Pronobis americano. E já nos primeiros dias, após a comercialização dos kits, já começamos a receber depoimentos de transformação e agradecimento das pessoas que começaram a tomar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elisângela. Eu estou passando aqui só para falar para vocês, agradecer, né, que meu chá chegou certinho. E quem me indicou foi uma prima minha. Já é a 2ª vez que eu estou comprando. Gostei bastante. As minhas dores dos pés. Muita dificuldade para ficar em pé, fazendo os afazeres de casa, para caminhar. Não, pisar descalço era muito difícil, doía muito os pés. E após eu ver na internet, eu já sinto bem confortável nos meus pés, já sinto o pisar, sentir os pés no chão, sinto mais segura para andar, eu não sinto dor. Oi pessoal, eu sou um idoso de 71 anos, sentia muita dor nas juntas, tudinho. Dia de manhã me levantava, não podia nem andar direito, mas depois que minha neta descobriu esse produto, que é muito bom, já faz uns 30 dias que eu tomo ele, já estou sentindo grande melhora. Pois bem, vimos a importância de abrir aqui no Brasil para novas pessoas que precisam de um tratamento que realmente ataque a causa raiz das dores nas articulações. Até porque entendo que muitas pessoas sofrem de artrite, artrose, reumatismo e não há nada que possam fazer, a não ser ir para uma sala de cirurgia. E para não ficar dependendo de alternativas agressivas e caras,
Tudo que você precisa fazer para obter os mesmos resultados é começar a usar o Ora Pronobis americano o mais rápido possível. A solução é muito mais forte do que você imagina. E se você deseja se livrar do fardo de continuar tendo privações, de ter uma mobilidade, de ser livre de juntas doloridas e rígidas, de ter que acordar todos os dias com aquele peso de ser uma pessoa dependente, que está sendo destinada a andar de cadeira de rodas pelo resto da vida, ou de ficar privada de fazer o que você gosta, de fazer atividades simples como cuidar do seu jardim, caminhar livre de dores, pode fazer os esforços mínimos que você não é mais capaz. Para isso, peço que preste muita atenção, porque em instantes você terá acesso a um tratamento completo para acabar com esse problema, trazendo de volta a liberdade e a felicidade de uma pessoa saudável, que não sofrerá com essas dores intensas que você sente só de fazer simples movimentos. Se você está pronto para essa oportunidade, é só você dizer sim. Mas antes, quero que você faça uma pergunta para si mesmo. Quanto realmente você pagaria para acabar com as dores e voltar a ter autonomia e mais disposição do que você tinha antes? Quanto pagaria para ser aquela pessoa feliz de antes, que fazia o que queria, ia para lugares sem sentir nenhum incômodo, tinha energia para ir para um parque no fim de semana com a família? Por isso, eu vou fazer uma conta simples. Qualquer cirurgia que você fosse fazer para melhorar as suas articulações, você sabe que teria que pagar no mínimo 20 mil reais. Eu tô certo? Que, para ser sincero, é um valor muito alto e injusto. Ou então, se você optar fazer o tratamento mais comum, que é com medicamentos, você vai precisar tomá-los para o resto da vida. Remédios que dizem ser bons, mas você gastaria no mínimo 3 mil reais por mês. Agora vamos supor que você opte por pagar um seguro de vida. Pelo menos 1.000 reais você teria que desembolsar por mês. Eu sei como é difícil o custo dos tratamentos aqui no Brasil. Então, nos casos mais baratos, você gastaria cerca de 3.500 reais por mês com medicamentos e fisioterapias. E mesmo assim, eu estou sendo até flexível com esses valores, porque tudo está caro hoje em dia. Mas conversando com o Dr. Haruki, eu queria mesmo pôr o valor mais baixo que conseguíssemos, porque o objetivo é ajudar. Ele sugeriu o valor de 300 reais por kit do Ora Pronobis americano, que seria basicamente o custo que a gente tem com despesas e fabricação. Mas fizemos outras reuniões com os fabricantes e conseguimos chegar em um valor ainda menor. E, inclusive, eu até fico feliz em anunciar. Até porque, pelo fato de você ter ficado comigo durante toda essa apresentação, significa muito para mim. E eu vou te honrar por isso. Por isso, você pode obter o seu tratamento de 30 dias do chá de Ora Pronobis americano hoje, por apenas 12 vezes de R$ 20,27. E não acaba por aqui. Eu ainda vou te dar um presente especial para você se livrar das suas dores ainda mais rápido. Adquirindo agora o seu tratamento do chá de Ora Pronobis americano, você vai ganhar também um spray de Ora Pronobis para alívio de dores de forma totalmente gratuita. Dessa forma, enquanto o chá trata a raiz das suas dores dentro do seu organismo. Com o spray, você consegue aplicar nas regiões que estiver com mais dores para que tenha alívio imediato e para facilitar ainda mais para você. Eu ainda vou liberar agora o frete de envio grátis, para que o seu pedido chegue para você na sua casa sem nenhum custo. Desde que iniciamos a distribuição aqui no Brasil desse lote de 400 unidades do chá, tiveram muitas pessoas que já começaram a comprar quantidades maiores para fazer estoque e não ficar sem. E por isso, infelizmente, tivemos que bloquear o kit de 12 meses de tratamento. Caso contrário, os chás disponíveis em estoque iriam acabar antes mesmo que o segundo lote fosse enviado em abril. E, consequentemente, muitas pessoas não iam conseguir ter acesso ao tratamento. Mas fique tranquilo, porque se você estiver assistindo esse vídeo, seu tratamento está garantido enquanto você estiver nessa página. Caso você saia, não consigo garantir que seus chás ainda estarão aqui quando você voltar. Como nos testes, foi comprovado que o período mais indicado para fazer o tratamento e garantir que seu organismo possa armazenar todos os nutrientes é de no mínimo 90 dias. Decidimos dar um desconto ainda maior para adquirir o tratamento de 3 meses do chá. Veja só, se você escolher 2 pacotes de chá, ou seja, 60 dias de tratamento, você vai levar um pacote de 30 dias de tratamento de graça. E ainda vamos te dar um desconto de quase R$100 em cada pacote para te ajudar a fazer o tratamento do jeito certo, sem pesar no seu bolso. 90 dias de tratamento com chá vai sair para você hoje pelo valor de 12 vezes de R$ 30,55, além de você não precisar pagar o frete de envio. E você adquirindo o tratamento de 90 dias agora, eu vou te dar de presente mais 2 sprays para alívio de dores. E para te dar ainda mais segurança, vou te incluir no nosso plano de garantia de 90 dias, para que você possa obter o tratamento, usar e testar sem nenhum risco. Por isso, clique abaixo do vídeo para fazer o seu pedido.
Nesse momento, infelizmente, temos pouquíssimas unidades disponíveis. Você está tendo quase R$100 de desconto em cada pacote de chá. Esse é o menor valor que eu já vi de um tratamento completo igual a esse para dores nas articulações no geral. Então, por favor, escolha o kit de 3 meses de tratamento abaixo desse vídeo, ou o kit que você achar melhor para o seu caso. Assim que você escolher o seu kit, você será redirecionado para uma página de pagamento 100% segura, com criptografia de ponta. Lá você colocará seu nome completo, seu endereço e os dados necessários para fazermos o envio do Oro Pro Nobis americano da forma mais rápida, chegando em sua residência entre 5 a 6 dias úteis. A maioria das pessoas costuma investir em estoque para 3 ou 5 meses por conta dos descontos adicionais, dos benefícios para as articulações e também da quantidade limitada que temos. Mas independente do pacote que você escolher, você receberá frete grátis por todas as suas compras. Então, role a tela para baixo e escolha agora mesmo o estoque que será melhor para você, enquanto a nossa promoção ainda está disponível. E tem mais! Assim que liberamos esse lote aqui no Brasil, muitas pessoas acreditaram no Oro Pro Nobis americano, simplesmente porque ele é o único no mercado que te dá resultados de verdade. Acredite, você não consegue tantas pessoas interessadas por um tratamento em tão pouco tempo se você não tiver uma alternativa tão boa para resolver esse problema. Então, apesar da nossa reputação impecável, eu quero te lembrar que ao garantir o seu kit Oro Pro Nobis americano, você automaticamente já estará participando do nosso desafio de 90 dias. Ou seja, você está totalmente seguro, porque se o tratamento não funcionar para você, que é quase impossível, todo o seu investimento é devolvido no mesmo instante. No seu e-mail, você terá acesso ao nosso suporte que está 24 horas disponíveis para caso você tenha alguma dúvida ou não esteja satisfeito com a sua compra por algum motivo. Além disso, nesse mesmo e-mail, você receberá um link para acessar sua compra e acompanhar em tempo real o envio dos correios com o seu pedido. Lá mesmo, apenas clicando em um botão, você poderá pedir seu reembolso sem precisar entrar em contato com ninguém. Com esse desafio de 90 dias, você terá 3 meses inteiros para fazer o seu tratamento e se tiver o resultado que você espera, ok, você ficará satisfeito e ainda poderá nos mandar seu depoimento, que é o que acontece com a maioria de nossos clientes que utilizam o nosso tratamento. Eu quero que você tome essa decisão com os resultados que você tiver. E quando eu tiro o risco das suas costas, eu sei que fica mais fácil tomar uma decisão. Então, por favor, vá em frente e escolha o kit ideal para você logo abaixo do vídeo. Escolha o seu estoque com confiança, sabendo que você está 100% protegido por essa garantia incondicional de resultados. Você terá 90 dias inteiros para testar, cheirar, tocar, enfim, fazer tudo o que quiser com o nosso tratamento. Ou seja, você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Mas você precisa decidir o quanto antes, até porque não temos muitos pacotes de chá em estoque. E depois que esse vídeo começou a ser divulgado por alguns especialistas na área, como reumatologistas e ortopedistas, o nosso site quase travou de tantas visitas simultâneas, porque hoje a internet é uma loucura. Isso acabou aumentando nossos custos com o servidor do site. E mesmo que eu não queira, seremos até mesmo obrigados a dobrar, ou até mesmo triplicar o valor do Oro Pro Nobis americano. Eu vou ser sincero, eu não sei se isso vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem, mas de uma coisa você pode ter certeza. Se você perder o preço especial de hoje, você nunca mais terá a chance de aproveitar esse desconto. E se você parar para ver, até quando você vai suportar ficar tendo dores intensas no seu corpo toda vez que você vai fazer algum movimento mais brusco, te fazendo se sentir mais velho ou velha do que você é, se tornando um fardo para sua família. E se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, não tentar algo diferente, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Vai da situação que você está para pior. Eu sei, você pode optar por ignorar todos os fatos que eu te apresentei hoje, como por exemplo tudo que o Dr. Haruki explicou e que foi comprovado por vários estudos. E também pode ignorar os estudos que comprovam que se você não repor o hialuronano das suas articulações, você vai continuar destruindo suas cartilagens e até seus ossos. Ignorar esses fatos é uma opção sua. E se você quer fazer isso, eu não tenho problema algum, de verdade. Mas tem que ser sincero com você. Não é injeções, medicamentos, sua alimentação ou exercícios que você vê por aí que vai fazer com que você volte a ter as articulações que você tinha antes. Se você ficar parado, esperando acontecer um milagre, só vai piorar. E quem também vai sofrer com isso é a sua família, seu marido ou sua esposa, seus filhos, seus netos. A cada dia que passa, você está deteriorando seus ossos,
se entregando para esse problema que atualmente tem uma solução natural e eficaz, sem precisar passar por procedimentos agressivos e extremamente caros. Isso vai acabar se espalhando para todas as articulações do seu corpo e vai ficando cada vez mais difícil mexer os membros do seu corpo. Fazer algo simples como segurar um copo de água ou uma xícara de café vai ser mais um dia parecendo viver o mesmo, em uma cadeira de rodas, ou usando próteses, ou em uma cama de hospital internado. Você acaba parando no tempo e implorando que isso passe. Então, por favor, se você realmente quer ter uma qualidade de vida melhor do que tinha antes, voltar a ter uma mobilidade de uma pessoa normal, com saúde, com ânimo e energia de viver, de ver as pessoas que você conhece com orgulho de vencer essas dores terríveis, recomendo fortemente que você escolha seu kit de tratamento agora mesmo. Só descer essa página abaixo do vídeo, escolher seu kit de preferência e clicar no botão comprar agora. E você não tem nada a perder, apenas duas escolhas. Uma, continuar sofrendo com esse problema, ou duas, agarrar essa oportunidade que é comprovada por milhares de pessoas que antes tinham o mesmo problema que você. E às vezes até pior. E agora vivem despreocupadas por terem tomado essa decisão de mudar. Voltar a ser aquela pessoa saudável e que vivia a vida de verdade. Não ter mais aqueles olhares de pena quando você reclama das dores. Voltar a ser aquela pessoa alegre, que tinha energia para fazer o que quisesse. Você merece uma vida digna, então não se culpe. Escolha o melhor para você. Isso não tem preço. Acho que não tem muito mais o que falar. A decisão de melhorar de vida é sua. Vou ficando por aqui. Foi um prazer apresentar a história da minha mãe e essa solução poderosa que ajudou ela a voltar a ser quem ela era antes. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Escolha seu kit de chá de Oro Pronobis americano abaixo.